Tá, gente, agora vai ficar um pouquinho mais difícil aqui. O exercício 39 já é um pouquinho mais chatinho. Vou fazer ele com mais calma. Diz assim, ó. Uma pessoa faz chá gelado misturando 500 gramas de chá quente, que se comporta como água pura, com a mesma massa de gelo no ponto de fusão. Beleza. Então vamos começar por aqui. Eu faço chá quente, que nada mais é água, né? Misturando 500 gramas. Vamos de novo. Uma pessoa faz chá gelado, desculpa. Misturando 500 gramas de chá quente. Então tá aqui, ó. Massa. 500 gramas de chá quente. Com a mesma massa, então 500 gramas de gelo. O gelo no ponto de fusão, ou seja, a temperatura dele é zero. A temperatura inicial dele, ó, 0 graus. Beleza. Vamos lá. Suponha que a troca de energia entre a mistura e o ambiente é desprezível, ou seja, eles só vão trocar calor entre eles. Se a temperatura inicial do chá for 90 graus, temperatura inicial do chá quente for 90 graus. Letra A. Qual é a temperatura da mistura? A temperatura final. Então, qual vai ser a temperatura da mistura? Vai ser a mesma para os dois. Então, a temperatura final do que era quente e a temperatura final do gelo é a mesma. A massa é a mesma. O calor específico, ó, o da água é 1 e o do gelo é 0,5. Tabelado, tá? Depois a letra B é outra história. Vamos fazer primeiro a letra A. Então, a letra A, primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, ó. Tu tens água quente e tu tens gelo misturado, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Qual é a quantidade de calor? Isso aqui é tudo uma análise que a gente faz antes de começar a resolver. Então, esse gelo, ele está inicialmente a 0 graus. Então, qual que é a quantidade de calor que ele precisa para derreter? Então, enquanto ele estiver derretendo, a temperatura vai ser de 0. Então, não vou usar o calor sensível, porque não vai ter variação de temperatura. Eu vou usar o calor latente, certo? Então, essa é a primeira conta que eu tenho que fazer, ó. Qual é a quantidade de calor necessário para derreter o gelo? 500 gramas. Então, não tem variação de temperatura, ml, massa do gelo, calor latente de fusão do gelo, valor tabelado, tá aqui. Essa é a quantidade de calor que o gelo precisa só para derreter. Beleza. Para o gelo derreter, quem é que teve que fornecer calor para ele? A própria água, o próprio chá quente. Esse chá quente é que perdeu o calor para o gelo. Então vamos considerar, na pior das hipóteses, que essa água quente que estava aqui perdeu todo o calor para o gelo ao ponto de ela chegar a 0 graus. Então, qual que seria essa quantidade de calor no pior cenário? Quantidade de calor para resfriar a água de 90 até 0. Opa, tem variação de temperatura. Calor sensível. Tá aqui, vamos lá. A massa eu tenho, calor específico é da água que é 1, variação de temperatura para ir de 90 até 0. Então, a água perderia 45 mil calorias. Ok. Isso aqui eu já fiz para a letra B, tá? Mas eu não vou falar nisso agora. Então, vamos analisar só, então, agora, só o Q1 e o Q2. Aqui, ó, vamos tapar isso aqui. Que eu chamei de Q1 e Q2, tá? Percebam, o Q2 é maior do que o Q1, tá? Então, significa que a água consegue fornecer essa quantidade aqui toda para o gelo, ó. E ainda sobra. Então, a água fornece os 39.750 para o gelo derreter, ele derrete todo e ainda sobrou aqui uma carinha, ó. Sobrou 250 calorias. Que vai servir para quê? Que vai servir ainda para aquecer aquele gelo que virou água. E vai aquecer um pouquinho. Então, ó, se o Q2 é maior que o Q1, todo o gelo derrete e esse gelo que derreteu ainda vai esquentar um pouquinho. Então, no final das contas, a gente sempre vai fazer essa análise assim, tá, gente? Ó, que é o famoso somatório das trocas de calor é igual a 0. Eles trocam calor só entre eles. Então, eu tenho para o chá, eu tenho uma quantidade de calor que o chá vai esfriar. Para o gelo, eu sei que ele vai derreter e vai esquentar. Então, eu tenho um pedaço que é a parte que ele derrete, que é a transformação, ó, que ele está mudando de fase.
Daí ele virou toda a água, né? Virou gelo em água. E aí ele vai esquentar mais um pouquinho. Então, isso aqui tem variação de temperatura? Tem. Tá aqui. Isso aqui é o processo de transformação do gelo. Não existe variação de temperatura. Calor latente. Ah, aqui chegou a zero, vai esquentar um pouquinho. Opa, tem variação de temperatura. Calor sensível. Joga todos os dados que tu tem aqui dentro, ó. Massa do chá, 500. Calor específico, 1. Qual que é a variação de temperatura? A temperatura final, que é a mesma para os dois, menos a inicial, que era 90. Tá aqui. A do gelo tá aqui, ó. Que até a gente já fez essa conta, tá lá, ó. Tá prontinho já o valor. E depois o do gelo, ó. Massa do gelo. Professor, mas aqui é gelo, tu estás usando calor específico igual a 1 agora. Claro. Por quê? Porque o gelo já derreteu nesse momento aqui, ele já é água. A temperatura final do gelo, que vai ser a mesma, né, da mistura toda, menos a inicial, que é 0, porque ele era gelo. Ele derreteu e agora ele vai esquentar um pouquinho. E aí tu acha qual que é a temperatura final do equilíbrio. Na letra B é a mesma história, só que agora ele quer com a temperatura de... Vamos ver aqui, letra B. Exercício 39, tá. A massa F do gelo remanescente quando o equilíbrio térmico é atingido. Então tá, não sobrou gelo, a gente já viu. A letra C é que diz, ó, se a temperatura final for de 70 graus, qual é o valor, essa aqui é a temperatura inicial, perdão. Qual vai ser a temperatura final da mistura e qual é a massa de gelo que vai sobrar. Então vamos voltar aqui rapidamente. Ó, agora sim, usando essa parte aqui, ó. Quantidade de calor para resfriar a água de 70 até 0. Então a mesma conta que eu tinha feito lá, aqui, né? De 90 até 0, agora eu vou fazer de 70 até 0. Então dá 35 mil. Então a água, perceba agora o seguinte, ó. A água, nessa situação, pode fornecer 35 mil, só que o gelo precisa de 39 mil. Então significa que a água fornece tudo que ela pode, mas não é o suficiente para derreter todo o gelo. Significa o quê? Vai sobrar gelo. Então, fazendo as trocas de calor, ó, o chá, MC delta T, ou seja, massa, calor específico da água, temperatura final, 0 menos 70. Por que 0? Porque se no final das contas eu vou ter água e ainda um pedacinho de gelo, que não derreteu tudo, sempre que eu tiver um pedacinho de gelo aqui ainda, a temperatura é de 0 graus. Ou seja, a água esfriou tudo que ela pôde, chegou a 0 graus, o gelo estava derretendo, então ele estava a 0 graus, mas não derreteu totalmente. Então, no final, a temperatura final da mistura é de 0 graus, tá? 70 que era a temperatura inicial da água. E agora, ó, qual que é a massa? Porque não vai derreter tudo. Vezes o calor latente de fusão. Encontramos a massa. Essa é a massa que derreteu, tá? Então, qual foi a que sobrou? Obviamente, 500 menos esse cara aqui. Dá aproximadamente 60 gramas.